Olá, meu terceirão amado, terceirão mais top de Toledo. Olha só, agora a gente vai fazer o módulo 16, tá bom? Então, olha lá, terceiro ano física, setor 122, né? A frente 122, módulo 16. Módulo bem fácil, galera. Então, pessoal, nesse módulo a gente vai ver sobre aparelhos de medidas elétricas. Primeiro a gente vai ver o amperímetro, o próprio nome já diz, né? Amperímetro, ampere, mede corrente elétrica. O amperímetro é um aparelho que mede a intensidade da corrente elétrica que percorre um elemento do circuito elétrico. Para que isso seja possível, é preciso que o amperímetro seja colocado em série com esse elemento. Então, coloquei aqui na imagem, no cantinho direito, o amperímetro, né, que vai medir a corrente elétrica. E olha só, digamos que aqui, ó, que tem um xizinho, seja uma lâmpada, por exemplo. E o exercício quer medir, ou você está com o aparelho em mãos e quer medir a corrente elétrica que passa por essa lâmpada, eu preciso colocar o meu amperímetro em série com o meu elemento para que ele meça a corrente. Observem aqui, ó, o amperímetro ideal tem resistência interna. A ideia é que o amperímetro não apresente resistência para que a corrente passe por ele e não sofra alteração do seu valor. O outro aparelho que nós iremos ver é o voltímetro. Voltímetro de volts, né? Então ele mede a voltagem. Voltímetro é um aparelho que mede a diferença de potencial, DDP, a voltagem, né? DDP é diferença de potencial, unidade de medida em volts, entre dois pontos de um circuito elétrico. Para que isso seja possível, é preciso que o voltímetro seja colocado em paralelo ao trecho ou do elemento do circuito no qual essa DDP será medida. Então, perceba, o amperímetro é posto em série em relação ao elemento, né, o elemento do meu circuito. O voltímetro é colocado em paralelo em relação ao elemento do meu circuito. Então, olha só. Digamos que eu tenho essa resistência aqui e eu quero medir a diferença de potencial dela. Eu vou colocar o voltímetro, ó, em paralelo em relação ao meu resistor. O voltímetro ideal tem resistência interna infinita, ou seja, gigantesca. Por que isso? Porque eu não quero que passe corrente elétrica no meu voltímetro. Então a ideia é que a corrente venha e, devido à grande resistência do voltímetro, ele só passe pelo meu resistor. Então o meu voltímetro irá medir a diferença de potencial do meu elemento. Então, só para fixar, amperímetro em série em relação ao meu elemento e voltímetro em paralelo em relação ao meu elemento do circuito. Bem simples, hein, galera? Então, olha só. Peguei o exercício 3, página 346. Olha lá, exercício 3 da Federal do Rio Grande do Sul. Voltímetros e amperímetros são instrumentos mais usados para medições elétricas. Evidentemente, para a obtenção de medidas corretas, esses instrumentos devem ser conectados de maneira adequada. Além disso, podem ser danificados se forem colocados de forma incorreta ao circuito. Suponha que se deseja medir a diferença de potencial e que está submetido o resistor 2 do circuito, bem como a corrente elétrica que o percorre. Assinale a alternativa que representa a correta conexão do voltímetro, né, V em volts, e do amperímetro, a ampere, ao circuito para a realização das medidas desejadas. Então, vamos lá. Vamos olhar a alternativa A. Alternativa A é falsa. Porque se eu olhar o meu amperímetro, ele está em paralelo em relação ao resistor 2. Lembrar que o amperímetro deve estar em série e o voltímetro em paralelo. Então, aqui, ó, o que eu tenho de errado é que está invertido. Amperímetro de forma errada em paralelo e o voltímetro de forma errada em série. A B é a resposta correta, porque olha só, a minha corrente vai sair aqui da barrinha maior, vai vir aqui, vai passar pelo resistor 2 e vai passar pelo meu amperímetro. Lembrar que a corrente não passa pelo voltímetro, tá? Porque ele apresenta uma resistência interna gigantesca. Então, a corrente não passa pelo voltímetro. Então, vou repetir, ó. Corrente saiu da barrinha maior, veio,
vai passar pelo resistor 2 e vai passar pelo amperímetro instalado de forma corretamente em série. E o meu voltímetro, ó, ele está em paralelo em relação ao resistor 2, ou seja, também está instalado certo. Voltímetro corretamente em paralelo e o amperímetro perfeitamente em série. Aqui na cela é falsa. Eu percebo que o amperímetro foi instalado corretamente em série, só que o voltímetro também está em série. Errado, o voltímetro deve estar em paralelo. A D, também falsa. Voltímetro em paralelo em relação ao resistor 2 e o amperímetro também em paralelo em relação ao resistor 2. Então está errado, tá? Voltímetro em paralelo, mas o amperímetro deve estar em série. E aí também é falsa porque ele colocou o amperímetro e o voltímetro ambos em paralelo, tá? Então lembrar, amperímetro em série, voltímetro em paralelo. Final das contas, a alternativa correta é a B. O voltímetro de forma correta em paralelo em relação ao resistor 2 e o amperímetro em série instalado de forma correta também, tá? Então, a alternativa B é certa. Para medir a DDP do resistor 2, o voltímetro deve ser colocado em paralelo com o resistor. E para medir a corrente dele, o amperímetro deve estar em série. Alternativa correta, B, de biscoito. Então é isso, pessoal. Um módulozinho super fácil, né? Aparelhos de medida elétrica. Lembrar que o amperímetro em série, em relação ao elemento, deve ser posto. E o voltímetro deve ser posto em paralelo em relação ao elemento. Módulo muito fácil, tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Beijão, galera!